as suas Bíblias, por gentileza, em Neemias, capítulo 9, nós faremos a leitura do verso 7, do verso 8. Nós estamos desde o começo do ano meditando no livro de Gênesis, fazendo aí várias reflexões bíblicas inspiradas no livro. E agora nós vamos começar uma etapa desses estudos onde nós nos concentraremos na figura dos patriarcas de Gênesis, Abraão, Isaac e Jacó. E hoje nós vamos fazer uma mensagem introduzindo o personagem Abraão, que é para nós o mais importante de todos, no que vai ser estudado até o final do ano, permitindo o nome de Jesus. Neemias capítulo 9, verso 7 e verso 8, todos os irmãos encontraram? Não ouvi nenhum amém? Amém, glória a Deus. A Escritura Sagrada diz assim: Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abrão, trouxe de Ur dos Caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E cumpriste a tua promessa, porque o Senhor é justo. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Abraão é um personagem histórico muito importante, não só para nós que somos estudantes da Bíblia, mas para o cenário da história mundial. Primeira razão disso é que ele é venerado e reconhecido como um santo homem de Deus por 3 das grandes religiões monoteístas do mundo. Cristãos, islâmicos e judeus reconhecem na figura de Abraão um personagem de vital importância para a construção de suas religiões, da sua fé, daquilo que eles anunciam. Além disso, nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele descende da semente de Abraão. Foi um descendente de Abraão que veio para poder salvar os homens dos seus pecados, e esse descendente é o Senhor Jesus Cristo. Por isso os cristãos consideram Abraão o pai de sua fé, aquele que por sua linhagem trouxe à existência tanto a nação israelita quanto o próprio Senhor Jesus Cristo. Para os judeus, Abraão é aquele que fez com que Israel florescesse como um povo especial, zeloso de boas obras. E os árabes consideram Abraão, por ser pai de Ismael, a origem de toda a civilização muçulmana do mundo. Abraão é um personagem de grande importância. A Bíblia previu que o nome dele seria grande, e hoje, alguns milhares de anos depois de sua morte, nós asseveramos que a palavra de Deus se cumpriu, uma vez que Abraão de fato se tornou um nome grande para toda a humanidade. Toda a revelação que a Escritura traz do plano de salvação, deste projeto eterno de Deus de resgatar os homens, está intimamente ligado com o chamado de Abraão. A partir de Gênesis 12, tudo o que acontece na Bíblia até Apocalipse 20 é o desdobramento desses poucos versículos que vão ser estudados hoje. O chamado de Abraão e a sua vocação para ser uma bênção às nações é a razão de ser de todos os eventos que nós vamos ler na Bíblia Sagrada a partir de Gênesis 12. Por isso, conhecer a sua história traz para nós um sentido de importância muito grande, uma vez que a Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia é um livro que nos mostra o plano eterno de Deus de salvar o seu povo escolhido. E esse plano teve um ponto divisório de grande relevância quando Abraão foi soberanamente chamado por Deus. E é sobre isso que eu quero meditar com os irmãos aqui nessa manhã. Amém, meus queridos? Eu quero começar falando da família de Abraão. Se você puder abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 11, nós faremos a leitura do verso 26 até o verso de número 30. Gênesis capítulo 11, do 26 ao 30. Todos os irmãos acharam? A Escritura Sagrada diz assim: E viveu Terá 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão se chamava Sarai, e a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, ela não podia ter filhos. Os irmãos percebem que Abrão
ele é um personagem que ele está inserido na história humana revelada na Bíblia como qualquer um outro. Ele vive numa família disfuncional, debaixo ali de uma sociedade patriarcal, onde Terá, seu pai, era o dono ali das vidas e presidia todos ali. Todo aquele feudo era presidido por seu pai. Dos 2 irmãos que ele teve, um deles morreu, que foi Arã. E quando Arã morre, Abraão provavelmente assume Ló como se fosse um filho dele. Vocês vão aprender nas próximas semanas que Ló permaneceu com Abraão, mesmo depois que Abraão foi chamado por Deus. Abraão tomou para si a sua meia-irmã Sarai como esposa, mas ela era estéril, uma coisa que vocês sabem pelas mensagens anteriores, que representava um problema no plano de Deus, que previa que a humanidade frutificasse e se multiplicasse. E nessa família incomum, eles estavam inseridos em uma região que era terrivelmente idólatra. Essa região de Ur dos Caldeus era conhecida pela sua devoção à deusa Lua. Eles veneravam a Lua como se fosse um deus. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 24, e o verso de número 2, por gentileza. Então não há nada de extraordinário em Abrão até que ele seja chamado. Ele era um pecador vivendo no mundo de Deus como qualquer outro. Josué capítulo 24 e o verso de número 2. Todos os irmãos acharam? A Escritura Sagrada diz assim: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Antigamente os vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram além do Eufrates e serviram ali a outros deuses. Então você veja que Abraão viveu uma vida de idolatria, como todos os seus conterrâneos, e na idolatria, na falsa religião, vivia afogado nos seus pecados, nas más escolhas que um coração pecador e obstinado faz. Mas neste cenário, a Escritura fala que Deus faz um chamado a Abrão. No meio daquele pecado, daquela idolatria, daquela família disfuncional, a graciosa voz de Deus vai ao encontro de Abraão e o chama para que o siga de todo o seu coração. Em Atos capítulo 7, do verso 2 ao verso 4, Estevão, na sua defesa perante o Sinédrio, menciona esse chamado gracioso que Deus fez a respeito de Abrão. Abra sua Bíblia, por gentileza. Atos capítulo 7, do verso 2 até o verso de número 4. Todos os irmãos acharam? A Escritura diz assim: e Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Quando Deus faz o seu chamado a Abrão, esse chamado é muito específico nos termos que o envolvem. E o primeiro deles era que Abrão deveria sair da terra onde ele estava e do meio de sua parentela para uma terra que Deus ainda lhe mostraria. Não era um destino certo. Não é como um casal apaixonado que abre o aplicativo Airbnb, escolhe um destino lá, paga e vai. Abraão precisava sair da onde ele estava e seguir aquela voz invisível que o chamava. Era um gesto de pura e livre obediência a Deus. Sair da terra significava que Deus não queria que Abrão estivesse no meio de toda aquela idolatria. Deixar a parentela mostrava que Abrão, de alguma forma, era submisso a seu pai Terá em todas as coisas que envolviam a vida feudal que eles tinham, mas que agora ele seria obediente ao Deus do céu, ao Deus Todo-Poderoso. Você vai sair da sua terra e do meio da sua família, porque eu serei a sua herança e eu serei o seu Senhor. Era um chamado que envolvia uma fé no que é invisível. Ele não sabia o destino, mas ele sabia quem o chamava, era o Deus Todo-Poderoso. Entre o chamado de Deus a Abrão e até o momento que Abrão pisa a terra pela primeira vez,
há um lapso de tempo que Estevão viu. Abrão foi chamado em Ur dos Caldeus e ele não vai até a terra de Canaã. Primeiro, ele vai até Harã e se estabelece ali. Uma viagem curtinha, irmãos, apenas 950 quilômetros, feito de camelo e andando. A gente briga para andar 10 quilômetros para vir na igreja, mas Abrão andou 950 quilômetros buscando o invisível, porque ele queria conhecer aquele que o chamava. Louvado seja Deus. Entre os comentaristas, alguns se posicionam que Abrão foi tardio em obedecer, por isso ele para em Harã. Outros, eu particularmente acredito que essa seja a linha, acreditam que isso mostra aquilo que é natural na vida dos homens chamados por Deus. Entre o chamado e a execução do chamado, Deus costuma preservar os seus para prepará-los para a sua obra. Você que está hoje ouvindo essa palavra e que talvez esteja engajado em algum ministério no reino de Deus, você sabe que no momento em que você sentiu-se vocacionado para algo, e até esse algo acontecer, Deus, por um capricho, costuma reservar um tempo de preparação para a gente. É um tempo em que as coisas dão errado, é um tempo em que as portas se fecham, é um tempo em que as pessoas se afastam, mas em todo esse processo, nesse intervalo, Deus preside o nosso coração em amor, nos dizendo: eu estou com você. Eu estou sustentando a sua vida, fui eu que chamei você, fui eu que comissionei você. Então Abrão passa um período, nós não sabemos exatamente quantos anos foram, mas a Bíblia deixa um ponto divisivo na história, que é a morte do seu pai Terá. E quando Terá morre, Abrão agora segue uma nova viagem, e agora são mais 850 quilômetros, até ele pisar na terra prometida pela primeira vez, e ali começar a sua história com Deus. Os comentaristas também entendem que em Harã, Deus repete o chamado para ele, para que ele ande segundo a revelação de Deus, e nós podemos sustentar isso biblicamente com algumas passagens, que eu não vou me ocupar para ler, porque nós já estamos num momento de bastante consciência de que Abrão é um homem chamado por Deus, e de que Deus está construindo algo em sua vida que vai repercutir em cada um de nós. Em Gênesis 12, finalmente nós vamos ler o chamado que Deus faz para Abrão. É interessante que aqui acontecem duas coisas. A primeira delas, Deus chama Abrão. A segunda, Deus faz promessas para ele. O chamado é uma coisa, a promessa é outra, completamente diferente. Eu tenho consciência que eu tenho irmãos aqui que são oriundos do movimento pentecostal. E certamente vocês já ouviram pregações em que as promessas que foram feitas a Abraão foram atribuídas a vocês. Então você certamente já ouviu em vida uma promessa de que você ia ter o seu nome grande. Uma promessa de que você seria engrandecido, de que você seria uma bênção, de que Deus abençoaria quem abençoasse você e amaldiçoaria quem amaldiçoasse você. Mas as promessas de Abraão são dele. Isso foi falado para Abraão e não para nenhum de nós. Então eu não quero ter o meu nome engrandecido, porque eu tenho que engrandecer o nome de Jesus Cristo somente. Eu não quero ser uma bênção, porque a bênção já está comigo na minha união salvífica com Cristo. Eu não tenho que me esforçar para isso. Quando Cristo se une com alguém para a salvação, nós já distribuímos o evangelho onde nós passamos. Essas promessas são específicas para ele. Mas há um termo dessa promessa que é nosso. Quando a palavra diz que na descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E de fato nós somos abençoados pelo Filho de Abraão, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele que nos uniu a Ele na salvação, nos lavando dos nossos pecados. O chamado de Abraão era primeiramente um convite para que ele renunciasse à idolatria, os falsos deuses que ele servia, e seguisse o Deus verdadeiro. Irmãos, nós vivemos um tempo bastante delicado na nossa experiência religiosa nacional e, por que não dizer, mundial, porque o movimento evangélico se alastrou sem muita qualidade. Nós ouvimos ontem na mensagem aqui que foi dada pelo pastor Mateus Salazar, de que até 2030, metade da população brasileira se identificará com o movimento evangélico. E eu estava conversando com a minha esposa e eu falei, ser evangélico é uma coisa muito simples. Basta você frequentar uma igreja, dar dízimo, ter uma carteirinha de membro e frequentar os cultos com alguma regularidade. A minha pergunta é,
Quantos desses foram salvos dos seus pecados? Quantos desses se arrependeram verdadeiramente da vida idólatra que viviam? Quantos desses verdadeiramente nasceram de novo pelo poder de Deus? Porque o nosso adversário não tem medo de placa de igreja, ele não teme carteirinha de membro, nem certificado de batismo. Só existe uma coisa que nos faz vencer a batalha espiritual: o precioso sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Não adianta ser evangélico se não tivermos sido lavados no sangue de Cristo. Então a primeira coisa que acontece aqui é Deus dizendo para Abraão: Abraão, comigo é o seguinte, idolatria e a fé em mim não convivem. Ou você me serve, ou você serve os seus deuses, as suas inclinações, as suas superstições. Você vale ouro, meu filho. Se isso aqui caísse no chão, você estava frito, viu? Em nome de Jesus. Não combina. Ou nós servimos ao Deus verdadeiro, ou nós servimos os ídolos. Então Abraão tinha que deixar aquela terra de idolatria, como nós na conversão, quando nós somos chamados eficazmente pelo Senhor Jesus, temos que deixar de lado as idolatrias, as superstições, aquelas coisas que nos aprisionam ao velho sistema do mundo. Por isso a gente constantemente recomenda aos irmãos que nós vivemos um tempo em que não existe um questionamento a respeito de ser religioso. Uma das coisas que a pós-modernidade trouxe é um sentimento de que a religião é importante, desde que não seja religião cristã. Então não tem problema você ter um patuazinho na sua casa. Não tem problema você colocar uma ruda atrás da orelha. Mas é um problema muito grande se você reconhece que tem um único Salvador, que é Cristo. As pessoas não estão preocupadas se você vai numa encruzilhada fazer um trabalho. Não, tudo isso é bacana, é legal. Mas fale que Jesus Cristo é o único caminho para Deus e você vai arrumar um problema que vai durar a sua vida inteira. Porque Deus não aceita dividir a glória dele com nenhum outro. Por isso cristão não lê horóscopo, cristão não fica consultando vidente, cristão não tem essa questão: que signo que você é? Eu sou de Gêmeos. Eu sou de Escorpião. Não, a gente não tem isso não, a gente é crente. Né? O nosso signo é o sangue derramado na cruz. Quando Cristo morre, todos os símbolos, todas as nomenclaturas são substituídas pelo seu suficiente sangue. É este sangue que nos lava dos nossos pecados. E é o governo dele no nosso coração que determina onde nós passaremos a eternidade. Então, irmão, se você ainda tem um signo, renuncie ele nessa noite, ou tenha coragem para falar o verdadeiro signo do crente: é o Cordeiro, é o Cordeiro, é o Cordeiro, é o Cordeiro. Louvado seja o nome de Jesus. Deixa os ídolos, larga a mão deles, e você vai seguir agora para uma terra que eu vou te mostrar. Como Abraão, nós cristãos seguimos uma promessa que é invisível. Abraão ouviu de Deus que ele teria um nome grande, mas ele em vida nunca viu isso acontecer. Abraão ouviu de Deus que ele seria uma grande nação, mas quando ele morreu, o seu povo, a sua descendência ainda não era. Ele caminhou no invisível, confiando em promessas que pareciam intangíveis, mas ele caminhou com fé, porque sabia quem o havia chamado. Eu nunca vi o céu onde eu vou morar, mas eu sei que ele é mais real do que tudo que existe. Eu nunca vi Jesus Cristo, nunca vi ele face a face. Tem gente que fala que viu Jesus, que tinha 7 asas. Né? Tem pessoal que conta aí, né, que viu Jesus, né, descreve. Né? Eu nunca vi, não quero ver, porque são bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então eu quero essa bênção na minha vida. Eu não quero ver Jesus, eu não preciso de provas. Ele é real no meu coração, ele é real na minha vida, ele é real na minha história. Mas nós seguimos para promessas invisíveis que são mais reais do que a própria realidade. E Abraão tinha que especificadamente cumprir com esse chamado de Deus. A parte de Deus era soberanamente cumprir os termos da aliança. Mas Abraão precisava crer nessa promessa e segui-la de todo o seu coração. Gênesis capítulo 12, verso 1. Abra sua Bíblia, por gentileza. Gente, esquentou, estou passando mal aqui. Deus. Eu estava mantendo porque o magrelo tem 400 roupas no guarda-roupa dele. Mas hoje, em específico, ele resolve pegar um colete como eu. Impressionante. E nele fica bonito, irmãos. Ele fica parecendo um lápis infantil, olha lá, com as partições. Eu já fiquei parecendo uma bola preta de sinuca, irmão. Só Jesus, gordinho. Impressionante. Daniel, a gente vai começar agora a ligar um para o outro. Pastor, vou de colete, vou de paletó. Viu?
Até a calça, irmãos. Até o sapato, até a barba, meus irmãos. Só Jesus. Movido pela fé no Deus invisível, Abraão recebeu como parte do chamado uma poderosa promessa. O chamado diz assim em Gênesis 12, verso 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu ainda vou revelar isso para você. E aí, quando Deus faz o chamado, Abraão obedece o chamado, vem no pacote uma poderosa promessa. Mais uma vez, essa promessa é de Abraão, não é nossa. Pelo menos os primeiros termos dela não se aplicam a nós, somente a última sentença. A promessa diz assim: farei de você uma grande nação, eu o abençoarei e eu engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Eu abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Abraão precisava trocar o conhecido pelo desconhecido, porque nós andamos por fé e não por vista. Você pode glorificar o nome de Jesus Cristo? Nós não andamos em torno daquilo que nós vemos, nós andamos pela fé. Além disso, toda a segurança na palavra de Deus que Abraão teve eram em aspectos que seriam intangíveis e não alcançados enquanto ele estivesse em vida. Mas ele continuou caminhando firmemente porque ele conhecia quem o havia chamado. Você conhece o seu Deus aqui nessa manhã? Você confia nele de todo o seu coração? Então glorifica o nome dele com todas as suas forças nessa manhã. Louvado seja Deus. Abraão, ele precisava tomar essa posição para receber aquilo que Deus estava prometendo a ele. Além dessas promessas com respeito à natureza do seu chamado, Deus fez uma promessa específica a ele, de que aquela terra aonde ele pisaria os seus pés, seria dada à sua descendência. Gênesis capítulo 7 e verso 8, abra sua Bíblia por gentileza. Então, Abraão, você vai ser uma grande nação e eu vou te dar uma terra, não é? Você vai receber de mim uma herança, onde o seu povo, a sua descendência vai habitar para a minha glória, para o meu louvor. Gênesis capítulo 17, verso 8, é uma das vezes em que Deus reafirmou essa promessa a Abraão. Gênesis 17, verso 8. 17. Não, dicção minha é um horror. Vocês têm que ver o 13 e o 3, a prova que é, nunca sai certo. Aí eu vou pedir para o Daniel fazer no celular o número grande. Eu falo e ele levanta assim, ó, para vocês, que nele está levantando o celular para mim com alguma regularidade. Gênesis 17, verso 8, a Escritura diz assim: eu darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, em toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e eu serei o Deus deles. Aleluia. Até hoje é uma batalha em torno ali das terras onde o povo israelita ocupa, porque eles têm firme no seu coração que aquela terra foi prometida para eles, e aquela batalha só vai terminar na ocasião da vinda de Cristo. Até que isso aconteça, Israel vai ser um tropeço para as nações, porque eles estão se apossando do que é deles de verdade, e não tem como eles abrirem mão disso, e nós não veremos esse cenário pacificado até a vinda de Cristo, acreditem nisso. A promessa que Deus fez a Abraão também mencionava que o nome dele seria engrandecido. E de fato em vida, embora Abraão nunca tenha sido reconhecido em vida como nós o reconhecemos hoje, as pessoas davam testemunho de Abraão por onde ele passava. Abra sua Bíblia em Gênesis 21 e o verso 22. Então, por onde Abraão passava nas suas peregrinações, ele deixava uma marca poderosa da sua fé, da sua confiança no Deus invisível. Gênesis 21, versículo 22, Abimeleque fala algo para Abraão, preste atenção. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus está com você em tudo aquilo que você faz. Aleluia. As pessoas reconheceram naquele homem que invocava o Deus invisível uma fé visível que merecia ser respeitada. As pessoas respeitam a sua fé hoje? Sabem que você é cristão? Tem receio de fazer algumas brincadeiras perto de você? Respeitam a sua idoneidade? Chamam você para coisas profanas, ou eles sabem que você vai honrar o seu Deus na presença do seu pastor e longe dele?
Abraão era reconhecido, olha, Deus está com você. E nós, como igreja, queremos que a sociedade diga a nosso respeito, Deus está com aquele povo. Deus está com aquelas pessoas. Como parte da nossa missão e visão ministerial, nós almejamos ser um sinal histórico do reino de Deus. O que significa? As pessoas têm que perceberem que Deus está com a gente. E isso é construído na minha obediência a Deus, na sua obediência a Deus, na minha lealdade, na sua lealdade, e na forma como nós administramos as tensões, os momentos desequilibrados da nossa vida, com humildade, com graça, com reconhecimento. Nenhum de nós é perfeito, mas deve ser perfeito em nós o reconhecimento de que quando falhamos, precisamos assumir a responsabilidade e dessa maneira mostrar que nós somos responsáveis com a nossa fé. Amém, meus irmãos? É isso que Deus espera de nós. Além disso, em Gênesis 23, o verso 5 e o verso 6, mais uma vez Abraão é reconhecido pela sociedade onde ele estava inserido, e isso deve ser um convite para nós. Nós precisamos viver a nossa fé de tal forma que as pessoas reconheçam que nós invocamos o Deus invisível. Gênesis 23, versos 5 e 6, quem achou, diga glória a Deus. Os filhos de Et responderam a Abraão, dizendo, escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a falecida numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura para que você sepulte a sua falecida. Ele era reconhecido como príncipe de Deus. E como a gente é reconhecido? Às vezes, irmãos, eu escuto muito isso. Eu trabalho com publicidade e propaganda, então a gente escuta muitos causos, né? E a gente escuta, olha, eu não vendo fiado para crente, porque crente não paga as contas. Quem já ouviu isso alguma vez? Quem já tomou calote de crente além do pastor Sérgio? Então, esses não são reconhecidos como príncipes. É reconhecido como príncipe quem vive como um filho do rei, honrando Deus Todo-Poderoso. Então, irmão, paga as suas contas em nome de Jesus. Acerta aquela dívida lá. Dá uma satisfação, dá uma ligadinha, irmão. Devo, não nego, pagarei quando puder. Dê satisfação. Se importe. Ah, mas a Ana entende, a Ana é irmã. Ela é irmã, ela vai entender. Entende, não, irmão? De madrugada ela dobra o joelho e ora para Deus derramar fogo do céu na sua vida. Em nome de Jesus. Então, nós precisamos ser responsáveis para sermos reconhecidos como pessoas que têm uma fé autêntica em Deus. Amém, meus irmãos? Então, se comprometeu, cumpra para a glória do nome de Jesus. Além disso, em Gênesis capítulo 20, verso 7, abra sua Bíblia, mais uma vez, Abraão é reconhecido, não é? Dessa vez, o próprio Deus é testemunho dele. Irmãos, como eu desejo em vida que Deus, por sua graça, possa dar testemunho de mim e de você. Nesse ponto isso aconteceu. O próprio Deus fala do seu servo Abraão. E embora Abraão fosse um homem imperfeito como nós observaremos isso nos próximos domingos. Ele não foi um camarada perfeito, mas ele teve uma fé autêntica. E isso fez a diferença na sua vida. Gênesis capítulo 20, verso 7. Quem achou, diga glória a Deus. Agora, devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta. E ele intercederá por você e você viverá. Mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo que é seu. A fé de Deus, de Abraão em Deus, era tão autêntica que Deus, além de dar testemunho de quem Abraão era na sua presença, ainda protege toda a família dele. Se você tocar no que é dele, eu vou pegar você. Irmão, você é chamado por Deus. Você é protegido pelo Senhor. Glorifica o nome do Senhor Jesus. À luz da nossa fé reformada, nós repousamos na certeza que servimos a um Deus soberano e que nada acontece à parte do cuidado excelente dele com as nossas vidas. Cada detalhe da vida que você passar é milimetricamente coordenado por um Deus reto e que não falha. Você pode glorificar o nome de Jesus Cristo por isso? Por isso nós acolhemos as lutas com uma ousadia. A gente vê o problema, bate aquele desesperozinho inicial, e agora como é que vai ser? Mas quando nós dobramos o joelho, parece que Deus nos revela o seu plano. E a gente tem confiança. Do mesmo jeito que essa prova chegou, ela vai embora, porque eu conheço a voz de quem tem me chamado.
Você é chamado por Deus? Amém? Então Deus estará com você. A promessa de Deus também dizia a respeito que Abraão teria uma bênção. Eu te abençoarei, Abraão, e você vai ser uma bênção. E essa promessa assistente. A bênção que vai estar em você é tão grande que quem te abençoar vai ser abençoado. E quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. A grande questão é que nós, cristãos, entendemos de uma forma errada a palavra bênção. Quase sempre nós consideramos bênção uma possessão material que Deus nos entrega. Então, quando acontece algo lindo com a gente fala, eu recebi uma bênção de Deus. Não é verdade isso. A bênção, na linguagem bíblica, se refere ao resultado do estado que nós gozamos da nossa união salvífica com Deus. Então, a partir do momento que você se arrepende dos seus pecados e é convencido pelo Espírito Santo a crer em Cristo, a partir desse momento você já é abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Não fica faltando nada, Deus não deve nada para ninguém. A Bíblia fala em Efésios capítulo 1, verso 3, exatamente isso. Vocês são abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Por isso eu não preciso de pé de coelho, não preciso de trevo de 4 folhas, não preciso de nenhuma fitinha amarrada no meu braço. Eu tenho a marca de Cristo em mim, o sangue derramado em meu favor. E isso me dá acesso às bênçãos do Senhor e a grande bênção, a minha união salvífica com Cristo. Nesses termos, todos aqueles que não abraçassem a bênção que estava em Abraão, que era a salvação, não desfrutariam delas e seriam amaldiçoados. E todos aqueles que abraçassem a bênção que estava nele, que era a promessa do Messias, receberiam perdão e salvação como ele próprio recebeu. Então, quando você desfrutar de algum cuidado de Deus, evite falar isso, eu recebi uma bênção de Deus. Não, diga o seguinte, a providência me alcançou. Eu já sou abençoado. Bênção não é um carro novo. Bênção é o nome escrito lá no livro da vida. Bênção não é porta de emprego. Bênção é ser vocacionado para ser um santo em Cristo Jesus. Bênção não é conseguir assistir Jurassic World Dominion daqui 3 semanas. Bênção é saber que você vai pisar em ouro na presença de Deus e vai estar para sempre com Ele. Então, aconteceu alguma coisa boa? A providência se mostrou para mim mais uma vez. Ele deixou uma pista do cuidado dele e ele está comigo. Louvado seja Deus. Então, como podemos observar o chamado de Abraão e o desdobramento daquilo que Deus já estava fazendo? Deus prometeu que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E essa promessa foi se desdobrando até que em Abraão, Deus identifica o tronco humano da onde o Messias vai nascer. E fica claro, agora a gente sabe de onde o Messias vai vir. Ele vai ser filho de Abraão, ele vai nascer no meio de Israel e ele vai trazer salvação para todos que o invocarem. Você já invocou o nome do Senhor já? Então você tem a salvação. Glorifica o nome de Jesus Cristo aqui nessa manhã. Quando Abraão segue agora a sua jornada, depois da morte de seu pai, ele vai até Canaã pela primeira vez. Ele deixa Ur dos Caldeus e ele segue em direção a Canaã. Ele tinha 75 anos de idade quando isso aconteceu. Então, irmãos, não tem idade para começar a andar com Deus. Você pode ter hoje, como eu, 18. Você pode ter hoje, como a irmã Neiva, 35. Você pode ter hoje, como o Vini, 52. Não importa a idade que você começa. Chega um momento em que a voz de Deus chega até nós. E quando Deus chama, Ele chama. Nós aprendemos hoje na escola bíblica, Deus não tem planos frustrados. Aleluia. Quando Ele chama, Ele chama. E aos 75 anos, Abraão começa a sua jornada e ele viaja até Canaã. É interessante que quando ele chega ali em Canaã, ele faz algo de muito extraordinário. Abra sua Bíblia em Gênesis 12, verso 4 e verso 5. Quando um homem é chamado por Deus, todo o universo à sua volta é transformado. O chamado foi para Abraão, mas a esposa dele foi junto. O sobrinho dele foi junto. Os servos dele foram juntos. Quando Deus nos chama, o universo à nossa volta muda. Deus nos dá essa graça de promovermos nele mudança, transformação. Gênesis capítulo 12, verso 4 e 5. Quem achou, diga glória a Deus. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele.
Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã, e partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Ele foi com toda a comitiva. Alguns comentaristas dizem que ele não deveria ter levado Ló. Nada a ver. Ele tinha que sair da parentela. Parentela são os pais, aqueles que presidem sobre nós. Ló podia ter ido tranquilamente, sem nenhum problema. Poderia estar com ele ali de forma tranquila, desde que ele abraçasse a promessa como Abraão abraçou, coisa que nós sabemos que ele não fez. Ló preferiu andar por vista ao invés de pela fé. Mas o fato dele estar aqui não representava nenhum problema. Afinal de contas, é prometido para Abraão que ele seria uma bênção para as nações da terra. E até onde eu sei, Ló não era um extraterrestre, ele era da terra e poderia estar unido com Abraão na salvação. Vai todo mundo junto. Quando ele chega em Canaã, a Bíblia fala que Abraão ergue um altar para Deus. Abra sua Bíblia agora no verso 6 e no verso 7, por gentileza. Gênesis capítulo 12, versos 6 e 7. Esse é um texto precioso, meus irmãos. Quem achou, diga glória a Deus. Abraão atravessou a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: eu te darei essa terra aqui, a sua descendência. Ali, Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Coisa linda. O carvalho de Moré, ele é identificado como um local geográfico. Perceba que o texto afirma que os cananeus habitavam na terra. Há um significado nisso aqui. Os cananeus eram um povo idólatra. E era comum que os idólatras venerassem os seus deuses em torno de árvores. Até hoje isso acontece. Então, quando nós temos no texto mencionado que tem um carvalho aqui, que os cananeus estavam aqui, o texto está nos lembrando que esse era um lugar de adoração idólatra. E Abraão chega exatamente aonde a idolatria está instalada. E ali ele levanta um altar. Não aos deuses dos cananeus, mas ao Deus que apareceu para ele. Ele estava tornando pública a sua fé no Deus invisível. Vocês aqui adoram o sol, a lua e as estrelas. Eu adoro quem as criou para a glória do nome dele. Vocês adoram deuses que vocês fabricaram e que vocês veem com seus olhos. Eu adoro Deus que me criou com as suas mãos poderosas, que pode salvar vocês. Ele torna a sua fé pública. A minha fé é diferente. Eu pensei nisso, irmãos. Será que nós, cristãos, tornamos a nossa fé pública? As pessoas sabem que nós somos cristãos, ou as pessoas não têm certeza disso. Eu pensei em pelo menos 3 coisas nesse texto específico para ministrar aos irmãos. A primeira, perceba que Abraão levanta o altar depois que Deus aparece a ele. Deus sempre manifesta a sua presença ao povo da aliança, sempre. Deus sempre aparece para a gente. Mas como que é isso, pastor? Às vezes, com um sentimento interior de paz profunda. Você está diante de uma tomada de decisão, a sua consciência cristã afirma que aquela decisão não afeta os princípios da palavra de Deus e você sente como um impulso para fazer. É a providência dizendo para você: vai que eu vou ser contigo. Às vezes a presença de Deus se manifesta em experiências espirituais, nós podemos ter isso. Os reformados não questionam que experiências espirituais possam acontecer, mas eles normatizam como essas experiências acontecem. Mas se você lê obras como de Charles Spurgeon, como de Jonathan Edwards, o tempo todo eles dizem: quando o avivamento chega, é normal que os cristãos tenham as suas emoções afloradas, porque diante da majestade do Deus Altíssimo, coisas diferentes podem acontecer. Então eu não me impressiono quando alguém ora em outras línguas aqui, eu não me impressiono quando alguém chora, quando alguém se ajoelha, porque nós estamos aqui diante de Deus. A forma como você externa a sua gratidão pelo amor que você recebeu de Deus ao seu coração é sua, eu não vou me meter com isso. Mas eu vou te anunciar o tempo todo que isso não te torna mais espiritual do que ninguém. Que a verdadeira espiritualidade é crer na palavra de Deus e obedecê-la.
Mas se você quer se alegrar, correr, plantar bananeira, fique à vontade. Ah, mas isso não deixa o culto ordeiro. Irmãos, o que bagunça culto é pecado. O que bagunça culto é frieza. O que bagunça culto é incredulidade, idolatria. Alegria não bagunça culto nenhum. Só de quem já deixou a fé morrer. Menino não faz mal para quem é maduro na fé. Agora tem muita gente madura na fé que mata os meninos da igreja. Amém? Então, sentiu alegria, irmão? Levante sua mão e glorifica a Deus. Sentiu alegria, impulso para orar por alguém? Só não atrapalha a pregação, isso você não pode fazer. Mas se levante, abrace a pessoa e fale o que Deus tocou no seu coração. Isso não é nenhuma forma de atrapalhar a liturgia do culto. Pelo contrário, à luz de 1 Coríntios 14, nós esperávamos que o corpo trabalhasse dessa forma. E é o que nós queremos ver aqui, reunião após reunião para a glória de Deus. Então Deus manifesta a sua presença, mas em especial, e isso você é privilegiado, Deus manifesta a sua presença quando a palavra é pregada. Então você nunca pode falar que Deus não fala com você. Cada vez que a Bíblia é aberta e alguém te anuncia que você é um pecador salvo pela graça, Deus está falando com o povo da aliança. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E o que ele diz para a igreja está na palavra, e a palavra é o suficiente. Se você terminar a sua vida sem ter ouvido mais nenhuma palavra espontânea do Espírito Santo, você não é menos afortunado por isso. Porque tudo que Deus quer falar com a gente já está aqui dentro. E eu estou felizão com isso aqui, meus irmãos. Essa palavra é um espelho que fala que eu sou um pecador, mas ela também é uma injeção de ânimo, porque ela fala que eu tenho um Salvador perfeito que me resgata. Então, estou satisfeito. Deus falou com Abraão em Ur, falou com ele em Amã, e agora fala com ele em Siquém. Deus estava lembrando Abraão, Abraão, a partir do momento que eu te chamei, aonde você pisar o seu pé, eu vou estar com você. Diferente dos deuses regionais que havia em Canaã, cada canto, cada monte era um Deus específico. O Deus de Abraão enchia toda a terra. Então Abraão sabia nessas manifestações da palavra de Deus que Deus estava com ele, independente de onde ele pisasse os seus pés. Irmãos, nós pisamos na terra da idolatria também. O mundo onde nós vivemos é um caldeirão de idolatria. Mas conforme nós vamos galgando espaços nesse mundo, é o nome do Senhor que nós levamos ao altar. Sempre. É o nome dele que nós levantamos. Então, mas como é que você chegou nessa posição tão privilegiada? Trabalhei bastante e Deus me colocou ali, porque ele é o Senhor. Por que você experimentou esse cuidado na sua família? O que você fez de bom? Eu de bom nada. Mas na cruz ele fez tudo por mim e eu me apropriei disso que ele me deu. E pela fé eu obtive aquilo que eu necessitava. Então não importa em que lugar da caminhada você esteja, se você for lavado no sangue de Cristo, tenha convicção que Deus está com você. Sempre. Por fim, quando Abraão pisa nas terras da idolatria, ele não compromete a sua devoção a Deus. A questão não é os espaços sociais que nós ocupamos. Não se esqueça, irmãos, que Adão pecou no paraíso e Jesus foi fiel no deserto. Não é o lugar que move a nossa fé. É a nossa condição e o nosso coração diante de Deus. Você pode estar vivendo a época mais negra da sua vida e ainda assim ser um crente fiel. Mas você pode estar vivendo em bonança e de repente se esquecer do seu Criador. E quase sempre é na bonança que a gente esquece. Dificilmente a gente busca a Deus quando não tem churrasco todo final de semana. Quando estreia o seriado novo do Netflix, a gente está esperando um ano para assistir. Nessas horas a gente se esquece de quem o salvou. Mas a gente deve, como Abraão, eu estou num mundo que odeia Deus, mas eu amo a Deus. Eu estou num mundo que não obedece a Deus, mas eu obedeço a Deus. Eu estou num mundo que se opõe à verdade da Bíblia, mas eu próprio a obedecerei de todo o meu coração. Quantos querem fazer isso aqui? Glorifique o nome de Jesus Cristo. Quando Abraão deixa essa terra onde ele está, Siquém, a Bíblia fala que ele continua a sua caminhada e ele continua fazendo a mesma coisa. Por onde ele passa, ele levanta um altar para Deus. Ele deixa um memorial de que Deus cuidou dele. E aonde nós passamos, nós também deixamos na memória das pessoas a nossa fidelidade a Deus.
A coisa mais gostosa que existe é quando um cliente, um patrão fala assim, ora por mim. A situação está meio difícil, você pode fazer uma oração por mim? Porque daí nós percebemos que eles estão vendo Deus na gente. Eu não sei se você já passou isso. Isso acontece comigo com frequência, irmãos. Eu nunca quis, não quero, nunca na IPR, transparecer falsa piedade, porque eu tenho altos e baixos horríveis como vocês têm. Tem semana, irmão, que eu estou o bicho. Só Jesus na casa, e se não é o joelho da irmã Hélida, eu não me aguento. Mas essa mulher tem joelho bom, graças a Deus. E nessas semanas ninguém pergunta se você é crente. Mas aí você cai em si, tira uma semana de oração, consagração, lê a Bíblia, aonde você chega as pessoas falam, você é cristão? Irmão, se você me encontrar na rua ao longo da semana, você não vai ver esse camarada aqui, pastorzão, né? É calça jeans, camiseta da Marvel, boné na cabeça, mas as pessoas falam, você é crente, não é? Ora por mim. Você é cristão, não é? Ora por mim. Ora pela minha família. Me traz uma palavra ao coração. Louvado seja o nome de Jesus. Nós precisamos deixar esses memoriais por onde nós passamos. Hoje nós não erguemos mais altares, porque o nosso altar foi erguido na cruz de uma vez por todas. E pelo sacrifício da cruz, nós adentramos na presença de Deus pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Nós não temos um altar, nós temos hoje um perfeito sacrifício que é Cristo. A cruz é o altar onde Ele morreu por nós. Ele é o sacrifício que nos aproxima de Deus. Mas aonde nós passamos, nós deixamos marcos da nossa fidelidade a Deus. As pessoas têm que saber que você é cristão. E isso não está relacionado com aparência. Isso está relacionado com devoção, obediência, princípios, valores. E Deus quer encontrar isso em nós. Você não está gritando muito no trabalho, não? Você não está sendo meio ranzinhos em casa? Deus está falando. Panela não está voando muito em casa, não? Né? Seu animal de estimação não está tendo mais importância que a Bíblia para você? Netflix está sendo mais importante para você que o joelho Flix? Cuidado. Os seriados Netflix acabam, mas o joelho Flix te coloca na vida eterna. Você tem dificuldade para congregar, mas não tem dificuldade para ir numa festa? Ai, está muito frio, nem vou na igreja. Se fosse o churrasco, ia chegar daqui primeiro para acender o carvão. Como que está a sua devoção a Deus? Como que está a sua vida no altar dele? Será que essa fé que você afirma ter é a fé dos salvos em Cristo? Se a sua fé não envolve renúncia, sacrifício, determinação para honrar Deus, pode ser que seja uma fé falsa. E você precisa avaliar isso com sinceridade. A Bíblia diz em Mateus 5,3 que são bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E ser pobre de espírito é reconhecer primariamente que você não é nada sem Deus. E fazer isso movimentar o seu coração para, sem Deus eu não sou nada, mas eu não quero ser o nada, eu quero ser tudo na presença dEle. Está na hora de você mergulhar. Depois que Abraão levanta o seu segundo altar entre Betel e Ai, ele segue para o Neguebe, ainda perseguindo a voz que o chamava. E assim termina essa parte da história. A vocação cristã e o chamado de Abraão são muito parecidos. Você vê que Abraão era um idólatra quando foi chamado por Deus. Nós éramos pecadores destituídos da glória de Deus e vivíamos como ele, na escravidão da falsa religião, na escravidão dos nossos pecados. Romanos 6,23 afirma que o salário do pecado é a morte. Se o homem não se arrepende dos seus pecados, o fim dele é a perdição, é a destruição. Nós evitamos a todo custo baratear o Evangelho da Graça, porque o Evangelho não se trata do que nós temos em vida, mas para onde nós estamos nos dirigindo quando a vida se encerrar. E nós cremos que Cristo Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, e os seus pecados podem ser perdoados também, se você invocar o nome de Jesus Cristo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas é para mim, pastor? É para mim? Será se você invocar o nome dele. Como Paul Washer afirmou, eu sou um espurgionista de 5 pontos. Então você quer participar da salvação? Invoque o nome do Senhor. Invoque a Ele.
Clame a Ele nessa manhã. Não fique preocupado se você foi chamado para a festa ou não. Entre na festa para a glória do nome de Jesus Cristo. Entra nela. Participe da salvação. Lave os seus pecados no sangue de Cristo. Lave as suas iniquidades nele, porque como chegaremos diante de Deus? Sujos pela lama do pecado, mas há uma provisão graciosa, o sangue, o sangue, o sangue, o sangue, e este sangue pode lavá-lo dos seus pecados nessa manhã. Foi para isso que ele morreu, para salvar aqueles que Deus escolheu para a salvação, e nós entramos na festa invocando o nome dele. Foi Deus quem buscou Abraão, e é Deus que nos busca individualmente. Deus entrou na terra da idolatria e falou: Abraão, você está no meio dos idólatras, mas você vai ser o pai da fé. Assim Deus entrou na nossa história, bagunçada, complicada. Todos nós aqui que entendemos a salvação e o que ela é, sabemos que foi Deus que tirou a gente de onde a gente estava. Alguém aqui acredita que foi bonzinho? Alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado e falou: Deus, me pega aí porque eu sou o cara, o senhor precisa de mim. A gente olha lá para o céu e fala: Deus, eu não sei porque o Senhor me escolheu, mas eu sou agradecido. A salvação pela graça humilha o nosso orgulho. Ela faz a gente perceber que não é nós. O negócio não somos nós, é Ele. Por isso, quando você vai numa igreja que não tem essa perspectiva, você vai escutar o tempo todo o que você tem que fazer. Mas quando você vai numa igreja bíblica, você vai escutar o que Cristo fez para te salvar. O Salvador é Ele. Cristo não é um camarada que te vê morrendo no meio do mar e fala: vem nadando aqui pro barquinho. Vem, dá umas braçadas e vem para cá. Olha, eu vou jogar uma boia aqui, ó. Vem até a boia. Como que ele vai falar isso para quem está morrendo afogado? O Salvador é aquele que mergulha e tira você das profundezas do mar na sua morte espiritual. E Ele te coloca com vida em regiões celestiais em Cristo Jesus. Foi Deus quem buscou Abraão e esse Deus que nos busca. Abraão respondeu com fé ao chamado de Deus e cada um de nós que foi escolhido para a salvação fará o mesmo. O chamado eficaz, quando ele acontece, ele não pode ser resistido, irmãos. Eu me recordo tanto que eu odiava a igreja, odiava Deus. É impossível que uma pessoa que entra numa igreja odiando a igreja saia depois de um culto dizendo que nunca mais vai deixar de ir na igreja. Isso acontece quando um coração idólatra é transformado num coração crente. E isso é o poder do Espírito Santo operando em nossos corações. Nenhum de nós chegou à graça de Deus porque escolheu chegar. Corações idólatras não louvam a Deus, não o buscam. Mas Deus operou este milagre no nosso coração. Tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne, para que toda a sua vida agora imperfeita como ela é, pulse, para que o nome de Cristo seja glorificado. Abraão foi chamado para seguir a Deus numa terra que ele ainda não conhecia, porque Deus nunca diz tudo para a gente de cara. A gente aprende com Deus caminhando com Ele. Quantos creem nisso? Glorifica o nome de Jesus. Quando você deu os primeiros passos, você não sabia de nada. Aí você foi andando, foi caminhando. Eu brinquei com o pastor que você veio aqui ontem, o pastor Mateus Salazar. Eu disse para ele: Mateus, eu conheci todas as suas versões. Eu conheci o Mateus ultra pentecostal que via anjos na igreja. Eu conheci o Mateus pregador da graça, que pregou aqui no Carlos Lourenço uma das melhores exposições da graça de Deus que eu já ouvi. O coração dele já estava contaminado. E eu ouvi ontem à noite aqui o coração do Mateus reformado, dizendo que Jesus morreu para salvar os eleitos de Deus, para a glória do nome de Jesus. E ele falou: pastor, é inacreditável o que está acontecendo comigo, porque agora eu percebo que eu estou num ambiente em que a minha fé não é compatível. A igreja onde eu estou, o pastor unge as cadeiras antes do culto para as pessoas serem abençoadas pelo azeite. Eu não aceito isso. E eu não sei o que eu faço. Eu falei: permaneça lá fielmente. Fielmente. Até você sentir que Deus vai te dar o impulso. O meu impulso demorou 6 anos para sair. Eu não sei quanto tempo vai demorar o dele, mas uma coisa eu sei: Deus prepara a igreja para quem quer servir Ele de verdade. Segundo a palavra de Deus. Quando que você imaginou que você está aqui com a gente? E eu não falo isso num sentido de vanglória, como se a gente for uma igreja perfeita. Dá uma olhada aqui, ó, só tem gente aqui dentro.
Irmãos, é um pior que o outro aqui. Começar por mim, que sou o pior de todos. Eu acho que melhor que o Danilo deve ser. Não é? Mas tem uma diferença. Cabal. Cabal. Nós anunciamos o Evangelho. Um Evangelho que salva pecadores da morte. E esse Evangelho que invadiu seu coração nessa manhã. Nós também somos chamados para deixar o mundo, esse mundo de horror, de pecado, de idolatrias, e caminharmos com fé até a nova Jerusalém, a morada eterna dos santos. Quantos querem chegar lá? Adore o nome de Jesus. Hebreus capítulo 11, do verso 8 ao 10, a Escritura diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, Abraão peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas como Isaque e Jacó, cordeiros na mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Ele caminhou porque ele enxergava no futuro o nascimento do Messias e a cidade que o Salvador preparou para aqueles que nele creem. Quantos querem entrar nessa cidade? Glorifica o nome de Jesus Cristo. A Bíblia fala que são bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro para que entrem na cidade pelas portas. Promessa de salvação, lave as suas vestes no sangue do Cordeiro. Creia que a sua morte na cruz é o preço pago para a sua redenção. E sem medo de ser feliz, levante suas mãos e fala: Deus, eu sou um pecador e eu preciso do teu perdão. E Ele vai abraçar você nessa manhã. Ele vai te erguer nessa manhã. Ele vai mudar completamente a sua percepção do que a vida é. E você vai ter uma vida de comunhão com Ele, até que Ele volte para nos buscar. Por que você crê nisso, pastor? Porque o filho de Abraão nasceu. Ele chegou. Deus falou: olha, Abraão, da sua descendência vai vir o Messias, vai vir o Salvador. Em Mateus capítulo 1, verso 1, a Escritura fala que Jesus Cristo é filho de Davi e é filho de Abraão também. E junto com Cristo vem aquilo que nós cristãos chamamos de justificação pela fé. Gênesis capítulo 15, verso 6 diz assim: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído por justiça. A única forma bíblica de um homem ser declarado justo é quando a sua fé o justifica diante de Deus. Suas obras para nada servem. Suas obras à luz da Escritura são trapos de imundícia. A sua caridade para nada serve no que tange a justificação. Mas todos aqueles que creem no Deus de Abraão e no Filho de Abraão, Jesus Cristo, são justificados dos seus pecados. Aleluia! Quantos já foram justificados aqui? Adorem o nome de Jesus Cristo. Deus prometeu que por intermédio do descendente de Abraão as nações da terra seriam abençoadas. Gálatas 3:16 diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como falando de muitos, porém como falando de um só. E o seu descendente é Cristo. Você quer receber a bênção da salvação? Crê no Filho de Abraão aqui nessa manhã. Abrace a fé, abraça Cristo Jesus. A Escritura fala em Gálatas 3, verso 13 e 14, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Santo prometido. Cristo pagou na cruz do Calvário o preço pelos nossos pecados. E Ele promete justificar, declarar sem culpa todos aqueles que creem nele. Romanos capítulo 5, verso 1 termina essa reflexão. Sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Quem quer estar em paz com Deus aqui nessa manhã? Confesse a Cristo como Senhor e Salvador. Abandone suas falsas confianças
nas placas de religião, nas denominações, até nas tradições religiosas, e confie completamente naquele que morreu, ressuscitou, voltou ao céu e um dia voltará para buscar o seu povo. Fique de pé em nome de Jesus.